Várias palavras em inglês são parecidas com o português e em muitos dos casos você vai ter a mesma definição. Por exemplo, chocolate, chocolate, cinema, cinema, honest, honesto. Mas em alguns outros casos você vai ter tanto a escrita quanto a pronúncia parecidas com o português, porém significados completamente diferentes. É o que a gente chama de falsos cognatos. É o quê? Calma, fica aí até o fim do vídeo que eu vou te trazer uma lista com 8 falsos cognatos que acontecem muito frequentemente quando a gente está falando, que a gente se confunde muito. E ao final do vídeo você não vai ter só melhorado o seu vocabulário, mas também o seu listening. Porque eu vou trazer aqui alguns exemplos de frases com áudio. Então a gente vai ouvir juntos e logo em seguida eu vou explicar caso a caso para vocês a palavra que é parecida com o português, com o que a gente confunde e principalmente qual a palavra correta para se usar. Então fica até o fim do vídeo que é isso que eu vou mostrar para vocês. Hey everyone, how's it going? Gilson Maia here. Já pedindo para você se inscrever no canal, isso é muito importante, pessoal, ajuda muito o canal a gente conseguir atingir mais pessoas. Então já confere aqui embaixo, porque muitas pessoas que assistem os conteúdos não são inscritos. Então é rapidinho, só rola aqui para baixo, veja se você está inscrito e se não for, já aperta o botão de inscrição e me ajuda bastante a continuar produzindo conteúdo para vocês. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Beleza, galera, agora vocês estão me vendo menorzinho aqui na câmera. A primeira palavra que a gente vai estudar é a palavra actually. Actually. Actually, normalmente, a gente confunde com atualmente. Mas actually não significa atualmente, mas sim realmente, de fato. Quando principalmente você quer corrigir uma informação ou explicar o que de fato aconteceu, você vai usar actually. Vamos ouvir o áudio, verificar os exemplos e depois eu explico para vocês a tradução. What actually happened? I don't actually like barbecue. I look Brazilian, but actually I'm English. A primeira pergunta que nós temos é What actually happened? Você quer perguntar para a pessoa, para ela te contar a verdade, o que de fato aconteceu, o que realmente aconteceu. What actually happened? O segundo exemplo é quando você quer dar uma informação que normalmente vai contra o que as pessoas estão esperando. Você é brasileiro, as pessoas acham que você gosta de churrasco, mas você quer falar que, na verdade, você não gosta. Você vai usar actually. I don't actually like barbecue. Então aqui eu não gosto de churrasco, na verdade. I look Brazilian, but actually I'm English. Eu pareço brasileiro, mas na verdade eu sou inglês. Então aqui você também está dando uma informação que vai causar uma surpresa, que vai contra o que a outra pessoa estava achando, estava acreditando. Então você usa o actually. E atualmente, como a gente fala atualmente, né, nesse momento, você vai usar a palavra currently. Currently. E aqui nós também temos um exemplo. She's currently working as a manager. She's currently working as a manager. Ela está trabalhando atualmente como gerente. Então, se você quiser dizer atualmente em inglês, currently. Currently. A segunda palavra que é muito comum de se confundir é costume. Costume, que a gente confunde com costume. Mas costume em inglês significa fantasia. Então, vamos ouvir aqui os exemplos de frases que nós temos. The boy put on a monster costume for Halloween. They were dancing in colorful costumes. Então, o primeiro exemplo, the boy put on a monster costume for Halloween. Então aqui percebam que eu estou unindo a pronúncia. Put on, put on. The boy put on a monster costume for Halloween. O garoto vestiu uma fantasia de monstro para o Halloween. Então, put on, quando você fala de roupa, é vestir. E o segundo exemplo, they were dancing in colorful costumes. They were dancing in colorful costumes. Eles estavam dançando e usando fantasias coloridas. Colorful costumes. Colorful, colorido, cheio de cores. Tá, mas se costume é fantasia, como que eu digo costume? Aí você vai utilizar a palavra custom.
custom. Então, custom é o jeito de um povo, de uma região, de um país se comportar, né, com os costumes e tradições. Aqui nós temos uma outra frase. It is our custom to exchange gifts during the holidays. It is our custom to exchange gifts during the holidays. It is our custom to exchange gifts during the holidays. Então, é um hábito nosso, é um costume nosso trocarmos presentes durante as festas de Ano Novo. To exchange gifts. Então, você dá presente e recebe presente. It is our custom to exchange gifts during the holidays. A palavra número 3 é fabric, que a gente confunde com fábrica, mas fabric significa tecido. Então, um tecido de roupa. Por exemplo, I bought some fabric to make a costume. The fabric of the dress got torn. I bought some fabric to make a costume. I bought some fabric to make a costume. Então, eu comprei tecido para fazer uma fantasia. Bought é o passado do verbo buy. I bought. I bought some fabric to make a costume. To make a costume. Aqui você também une a pronúncia. Make a costume. I bought some fabric to make a costume. The fabric of the dress got torn. The fabric of the dress got torn. O tecido do vestido rasgou. Então, torn. Então, torn é uma conjugação do verbo tear. Então, como aqui eu quero dizer que ele ficou rasgado, eu vou utilizar essa conjugação, torn. Então, pausa e repitam comigo. E ouça quantas vezes vocês precisarem, ok? E como eu diria então fábrica? Você vai dizer factory. Factory. Volkswagen is a famous car factory. Aqui Volkswagen, eu acho que é essa a pronúncia. Volkswagen is a famous car factory. Então, a Volkswagen é uma fábrica de carros famosa. E a quarta palavra que normalmente as pessoas confundem é legend. Porque legend a gente vai pensar em legenda, legenda de filmes. Mas legend pode significar tanto lenda, uma lenda urbana, ou lenda de uma pessoa que fez algo muito importante na história e se tornou uma lenda, uma referência. As duas primeiras frases. There are many legends about the origins of the universe. Pelé became a legend in soccer. There are many legends about the origins of the universe. Então há muitas lendas sobre as origens do universo. Aqui lendas é quando muitas pessoas falam sobre, então se criou essa lenda. Que nem a gente tem aqui Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, a gente vai usar legend. O segundo exemplo já é com o Pelé, então de uma pessoa que é uma referência na área de atuação dela. Pelé became a legend in soccer. Então o Pelé se tornou uma lenda no futebol. Become é o presente, became passado. Então ele se tornou uma lenda do futebol. E o terceiro significado de legend pode ser legenda, mas quando for aquelas letras pequenininhas explicando uma foto, ou então quando tem cores, você vai falar, o verde significa isso, o azul significa aquilo. Então, legenda nesse sentido. The picture's legend explained each symbol. A legenda da figura explicou cada símbolo. Então, tinha uma legenda que explicava os símbolos que estavam ali nas fotos. E agora, se você quiser dizer legenda de filme, de seriado, você vai falar subtitles. Subtitles. My English is so good that I barely need subtitles to watch a movie. My English is so good that I barely need subtitles to watch a movie. My English is so good that I barely need subtitles to watch a movie. Meu inglês é tão bom que eu mal preciso de legendas para assistir um filme. Então esse barely dá a ideia de mal. Eu mal preciso. Eu quase não preciso. Então, I barely need subtitles to watch a movie. A próxima palavra que causa confusão é lunch. Porque lunch não é lanche, mas sim almoço. Então, se você quiser dizer almoço em inglês, lunch. E normalmente almoçar você vai dizer have lunch. Alguns exemplos com lunch. I usually have a sandwich and salad for lunch.
treasure hunt. I usually have I intend a to stay here for sandwich dinner. and salad Please push for the button lunch. to open the door. I usually have a He pushed sandwich himself and to his salad limit. for He lunch. pulled the heap. Eu costumo comer um sanduíche e salada no almoço. Então, for lunch. E se você quiser dizer lanche, você vai beliscar alguma coisinha, vai ser snack. Snack. I had an apple for a snack between breakfast and lunch. I had an apple for a snack between breakfast and lunch. Eu comi uma maçã como lanche da manhã. Como tá falando que é entre o café e o almoço, então é o lanche da manhã. I had an apple for a snack between breakfast and lunch. A sexta palavra que causa confusão nos alunos é parents. Porque a gente imagina que parents significam parentes, mas parents significam pais. My parents live in a small town outside the city. My parents live in a small town outside the city. Meus pais moram num pequeno município fora da cidade. Então, town seria um município, uma cidade menor. Então, meus pais moram num município afastado, né? Fora da cidade. My parents live in a small town outside the city. Tá, e como seria parentes em inglês? Você falaria relatives. Relatives. We are having a family reunion to see our close relatives. We are having a family reunion to see our close relatives. A gente vai ter uma reunião de família para ver os parentes mais próximos. Então, close relatives. Você pode ter close relatives ou distant relatives. Parentes próximos ou parentes distantes. E pessoal, antes de eu mostrar os dois últimos falsos cognatos para vocês, já deixa aqui nos comentários qual outra palavra que você sempre se confunde, que também é um falso cognato em inglês. Ou alguma vez que você se confundiu, conta a história aqui também. Deixa uma frase para você praticar com todas essas palavras que eu mostrei até agora. Além de você praticar, você ajuda o canal engajando com o conteúdo. A sétima palavra é pretend. Pretend, que normalmente a gente confunde com pretender, né? A gente fala I pretend to go, quando na verdade pretend significa fingir. É completamente diferente. Vamos ver alguns exemplos de frases. What actually happened? He pretended not to hear her question. The children love to pretend they are pirates on a treasure hunt. He pretended not to hear her question. Ele fingiu não ouvir a pergunta dela. Pretended not to hear her question. The children love to pretend they are pirates on a treasure hunt. As crianças adoram fingir que elas são piratas numa caçada ao tesouro. Treasure hunt, caçada ao tesouro. Então, pretend they are pirates. Eles fingem ser piratas, né? Brincando de piratas. E beleza, mas como que você diz pretender, né? Ter a intenção de fazer alguma coisa? Você vai usar o verbo intend, que é pretender. I intend to stay here for dinner. I intend to stay here for dinner. Eu pretendo ficar aqui para janta. Então, prepara a janta aí, hein? I intend to stay here for dinner. Aqui eu coloquei um adicional, que é o plan on. Você também pode falar I'm planning on. Eu estou pretendendo. I'm planning on staying here for dinner. Também pode ser a mesma coisa. E a oitava e última palavra é o verbo push. Push, que a gente confunde com puxar. Pode admitir que você já tentou puxar uma porta ao invés de empurrar para abrir, hein? Eu já fiz isso várias vezes, inclusive. Então, push é o verbo empurrar, apertar, pressionar. Por exemplo, Please push the button to open the door. He pushed himself to his limit. please push the button to open the door. Please push the button to open the door. Por favor, aperte o botão para abrir a porta. Ou então, he pushed himself to his limit. Ele se esforçou, foi até o limite dele. Então, esse push yourself to your limit é ir até o seu limite. Se push é empurrar, então como que é puxar? Puxar você vai usar o verbo pull. Pull. Por exemplo, He pulled the heavy box across the floor. he pulled the heavy box across the floor. He pulled the heavy box across the floor. Ele empurrou a caixa pesada pelo chão. Então, pull, pull e empurrar. Agora, ouça e repita cada uma das frases que você aprendeu nesse vídeo. What actually happened? I don't actually like barbecue. I look Brazilian, but actually I'm English. She's currently working as a manager. The boy put on a monster costume for Halloween.
They were dancing in colorful costumes. It is our custom to exchange gifts during the holidays. I bought some fabric to make a costume. The fabric of the dress got torn. Volkswagen is a famous car factory. There are many legends about the origins of the universe. Pelé became a legend in soccer. The picture's legend explained each symbol. My English is so good that I barely need subtitles to watch a movie. I usually have a sandwich and salad for lunch. I had an apple for a snack between breakfast and lunch. My parents live in a small town outside the city. We are having a family reunion to see our close relatives. He pretended not to hear her question. The children love to pretend they are pirates on a treasure hunt. I intend to stay here for dinner. Please push the button to open the door. He pushed himself to his limit. He pulled the heavy box across the floor. É isso aí, galera. Essas foram as 8 palavras que confundem muitos alunos na hora de estudar, principalmente quando a gente está falando. A gente se esquece da palavra e como elas são mais parecidas com o português, a gente acaba utilizando, só que na verdade elas significam algo completamente diferente. Por isso o nome de falso cognato. Então, já anotem todas essas palavras que eu passei, deixa aqui nos comentários alguma outra que eu possa ter esquecido de trazer, porque tem muitas outras. E se também quiserem que eu faça uma parte 2, é só escrever aqui. Quero a parte 2, Gil. Espero que vocês tenham gostado e que esse conteúdo possa ter agregado ao conhecimento de vocês. Não se esqueça de assistir os outros vídeos do canal, que isso ajuda bastante a gente a continuar crescendo. And that's it. See you next video. See you around.